Tá valendo ou não? Tá valendo? Valendo. Boa tarde. Senhor meu Deus, fale conosco. Estamos aqui agora para ouvi-lo, que o Espírito tenha liberdade e que o Senhor fale conosco, Pai, e nos traga agora à memória aquilo que nós precisamos melhorar, consertar no nosso interior, para que a gente seja mais parecido contigo, Pai. Nós te pedimos com fé, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu já dei esse texto há uns 3 anos atrás aqui, mas essa palavra lá é para todo dia. É a típica leitura, como é a Bíblia toda, que a gente tem sempre que fazer. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 17, fala: não há nada em oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Repetindo, não há nada em oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Como de praxe, eu orando hoje, eu vim do Rodobenz e orando a Deus, falei: Deus, eu tenho que conversar com uma pessoa, com uma entrevista, e o Senhor precisa falar comigo. Eu dou esse testemunho toda sexta-feira, né, de como que é essa briga entre eu receber qual é o conteúdo. Aí eu cheguei aqui na Moraes, eu peguei a Bíblia, aí caiu exatamente nesse texto. Falei: não, cara, não, daqui não. Falei assim, uma porque é fácil de falar, segunda porque dá umas apertadas. O Jorge até brincou comigo, bicho, até pega firme nos temas bíblicos. Justo quando você veio e não é verdade, né? Não deixa de ser uma verdade esse texto. Aí eu peguei a Bíblia e eu comecei a dar uma folheada, que nem eu sempre faço, tentando dar uma fugida daquilo que eu entendo humanamente que eu não devo dar, aquele estudo. Como se eu mandasse em alguma coisa, né, José? Aí eu fui na Bíblia. Mas assim, ó, diante de Deus, quem dá estudo sabe do que eu estou falando. Eu fui lá e caí em Hebreus 4:12. Eu falei: nossa, que beleza ali. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É um versículo maravilhoso, que te põe para cima, que te dá uma paixão ainda maior pela palavra de Deus. Só que o 13, vocês vão escutar agora. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele quem temos de prestar contas. Ou seja, falando sobre o mesmo assunto que eu tinha acabado de fugir em Lucas 8:17. Então vamos, mãos à obra. Médico filosofando não é muito o que a gente está acostumado a ver, mas Lucas, ele teve um pouquinho dessa característica. Como um discípulo analítico e que gostava de falar, e não com tantos detalhes como os demais, por exemplo, João, ele observou isso na carta dele, sobre o Evangelho de Cristo, com muita sabedoria. Ele falou assim: olha, Jesus falou que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E ele transmitiu aquilo que ele aprendia, aquilo que ele ouvia, para os demais. Então, na carta dele, ele traz esse aprendizado para nós carregarmos no nosso dia a dia. Não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado, e não há nada que está escondido que não venha a ser descoberto. Qual é o ponto principal, independentemente de saber quais são as palavras exatas, porque é como se ele estivesse falando de 2 itens diferentes, o que está em oculto e o que está encoberto. O que está encoberto, ele fala que será descoberto, e o que está em oculto há de ser revelado. Aí, eu tenho hábito, eu sei que a Ju, ela teve uma experiência de dar estudo essa semana bíblico, e uma das ferramentas para dar um estudo bíblico é ir para o dicionário. Se você for focalizar em palavras, esse versículo ele apresenta duas situações realmente. Ele fala daquilo que está encoberto e do que está em oculto. Ele fala do que os olhos veem, porém não distingue, que é o encoberto, e as definições de dicionário. E ele fala do que está em oculto, aquilo que a gente não sabe que existe.
Ele fala daquilo que a gente sabe, dos problemas que a gente sabe que a gente tem, e ele fala daqueles problemas que a gente tem, mas a gente não sabe. E a gente não sabe desses problemas porque a gente não deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, não dá liberdade. Então ele está falando dos dois pontos, ele está falando de duas situações, este abençoado discípulo e apóstolo. Lucas, capítulo 8, versículo 17. É muito fácil falar desse versículo e fácil de continuar a leitura e difícil de parar e refletir sobre ele. Na nossa vida, a gente põe pano em muito problema nosso. Eu não vou falar para a gente fazer uma reflexão, nem para se dividir com ninguém isso daí, nem quero expor ninguém. Mas pensa consigo agora um problema que você tem colocado pano em cima, tem encoberto ele. Uma necessidade de você resolver algo que você não resolve. Você negligencia isso. Você procrastina, joga para depois algo que você sabe que você deve fazer. Isso daí você está encobrindo uma realidade, algo que você precisa encarar. A palavra de Deus, não eu, está falando que não há nada que está encoberto que não venha a ser descoberto. Não é promessa de homem isso. É uma realidade bíblica. Então nós temos que encarar o quê? E ele vem primeiro do texto. Então é como se nós fizéssemos a analogia de que, em primeiro lugar, para a gente saber tratar com a gente, antes de eu querer descobrir aquilo que eu estou fazendo errado, que eu nem sei, eu preciso resolver o que eu sei que eu estou errando. Poxa, nada mais evidente que isso. Só que essa análise é boa quando ela vem de dentro, porque a hora que ela vir de fora, a hora que o teu problema tiver que vir à luz por conta de uma outra situação, de uma outra pessoa, como o exemplo de Davi que a Ju está falando e é verdade, quando Natan vem para ele e conta, o profeta Natan conta aquela historinha do lobo, ele, não, mata esse cara não pode viver, é um absurdo. Ele fala, ô Davi, é você, cara. É bom enquanto nós temos a oportunidade de lidar com o que a gente está fingindo que não é problema na nossa vida. Cedo ou tarde há de ser revelado. A Bíblia ela não põe a faculdade, ela fala vai ser descoberto. Não fala que pode ser descoberto. Mas afinal, qual é a finalidade, se Deus é amor, e isso é dito na Bíblia toda, que Deus é esse que quer mostrar para todo mundo os meus problemas? Ele não tem que falar comigo? Não parece que não casa as informações bíblicas? Um Deus que quer dar identidade ao meu erro, a um problema que eu tenho na minha vida, e ele se diz amor. Que amor é esse? Que ele revela uma dificuldade, um problema, algo que eu não resolvi ainda na minha vida. Porque ele sabe que o passo seguinte, que depois que eu resolver aquele problema, que eu colocar aquilo em pauta, às claras, e começar a lidar com aquilo, a bênção de Deus vem. Eu escutei 2 testemunhos semelhantes em 30 minutos essa semana. Um do Daniel, outro do Paulo Davi, meu amigo que eu fui padrinho. E também eu serei padrinho do Daniel. Como eu já fui testemunha do seu casamento no civil. Os dois em 30 minutos me deram o mesmo testemunho. Eles falaram, cara, a hora que eu resolvi casar, minha vida andou. Repetindo, resolvi casar, minha vida andou. Casamento é um instituto bíblico e é plano de Deus para as nossas vidas. E o casamento, ele é o melhor exemplo que nós temos na terra de como Deus se relaciona com a gente. Como o noivo se relaciona com a noiva, que a igreja é o que a Bíblia trata. Lendo as cartas e o Novo Testamento, vocês vão chegar a esta conclusão, clarear esse assunto. E as coisas mudam. Então, a parte de você identificar e lidar com o gigante, porque eu imagino que Davi, quando ele chegou ali para os irmãos dele, depois para Saul, ele falou, dá aqui essa armadura, que eu não aguento mais ver esse gigante maluco aí falando que ninguém mata ele. Eu imagino que ele tenha quase morrido de medo. Mas a valentia dele, a vontade de vencer aquilo era maior do que o medo que brecava ele de não querer encarar. Aí não coube na armadura. Ele não conseguiu subir o escudo. Ranzinza, fraco pra caramba, baixinho.
Não vou entrar nos méritos polêmicos, porém, bastardo, pastor de ovelhas. Nunca tinha, porque pastor de ovelhas não ia para guerra, não ia para campo. Eu vou, filho. Os irmãos dele falaram assim, filho, vou dar um abraço nele, vem cá, né? Vai morrer, vem cá. Não tinha foto com ele. Último abraço do Tato, eu imagino. E foi na cara e na coragem. A gente conhece o relato bíblico, não vou ficar entrando em detalhes. O gigante foi morto, filisteu, que afrontava o Deus de Israel. A vida de Davi foi antes de Golias e depois de Golias. Foi antes, ele viu Golias, o problema, e na nossa vida todo mundo tem um. Não precisa ser gigante nem filisteu, mas tem problema. A nossa vida, a gente que determina se eu vou viver como um Davi, continuando ali como mais um filho, como mais um pastor, como um moleque zoado pelos irmãos, que sabe lá Deus quando vai acontecer alguma coisa comigo, se acontecer, se vai ser bom. Ele falou, eu não, filho, pelo amor de Deus, eu tenho a oportunidade de resolver esse assunto na minha vida, de encarar de frente, eu vou. Mas ele só foi porque ele foi em nome do Senhor. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, ele não foi na arrogância, na prepotência, ele foi, porém, obedecendo a palavra. É importante se tocar nesse ponto, porque eu lidando com o meu gigante, lidando com o meu problema, eu tenho que ter certeza que a minha postura diante disso, eu vou agradar a Deus e não fazer bonito para homens, porque eu posso ter que, inclusive, não fazer bonito para homens. Eu posso ter que me humilhar na frente de uma pessoa. Eu posso ter que me quebrantar, me humilhar inteiro para resolver o problema. Eu posso ter que contar um grande segredo meu para minha esposa, para meu marido, para não sei quem for que seja. Eu posso ter que revelar coisas da minha vida que ninguém sabia e posso no passado não ser aceito. E o inimigo vai pesar a mão forte em cima disso daí. Só que o que a gente humanamente não enxerga é o que vem depois. E tenha uma curiosidade, Davi depois disso ele foi chamado para participar não do exército de Israel, porque isso daí naturalmente caiu na mão dele, para ele participar do dia a dia dentro de tudo que Saul fazia no reino dele, que deveria ser o sonho de qualquer um dos que estavam na guerra, inclusive dos próprios irmãos dele, porque ele resolveu tirar a capa ali do que encobria todo mundo, que era medo, naquele exemplo. O nosso pode ser outro, beleza? Cada um pode refletir. Vamos para a segunda parte, porque essa ficou clara. Aí o próprio Lucas ele continua e fala assim, e não há nada em oculto que não há de ser revelado. Aí sim é uma parte que você precisa ter maturidade espiritual, de falar, meu Deus, eu gostaria em primeiro lugar de pedir desculpa pelos problemas, pelo que eu desobedeço e muitas vezes não sei. E como que eu conheço que eu estou desobedecendo o coração de Deus? Junto com essa pergunta eu já faço outra. Como que eu conheço o que Deus quer para mim? O que gosta, o que agrada a Ele? Como que eu conheço quem é Deus? Só conhecendo a palavra. Em dicionário, em filme, em música não vai ter. Muito menos em arrepio. Eu conheço Deus através da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só através da palavra que a gente conhece Deus. Então eu sei se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, confrontando a minha vida com a Bíblia, colocando assim, ó, a minha vida versus palavra de Deus, encaixa. É o molde. Não sei com quem que eu brinquei esses dias. Alguém falou que não era bom na época de criança. Pegava o triângulo e encaixava na bola. Não entra. O losango no heptágono não é. Foi a Ju. Olha, isso aí foi ruim mesmo. Pega lá o retângulo, coloca no triângulo, não encaixa, não bate. Assim a gente descobre. E esse oculto, que a gente não sabe quando a gente erra, é porque ou você não está lendo a palavra, ou o teu relacionamento com Deus está frio.
A gente sabe que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ou 18, 16, alguma coisinha vai falar que a gente pode apagar o espírito, que ele pode ficar inativo. Ele começa a não ter mais... Para que eu vou falar com a Juliana se a Juliana, toda vez que eu falo com ela, não me dá ouvido? Então, ou o meu relacionamento está muito mal com Deus e o Espírito Santo, ele nunca vai perder a função dele. É você que não está mais interessado em saber o que ele tem para te falar. É diferente. Não é ele que toma uma atitude de sair, é você que se distancia. Ou nós não conhecemos nada da palavra de Deus. E aí a gente não sabe se está desagradando ou não. E aí a gente passa a ter o pecado e erros ocultos. Só que a palavra de Deus fala que o que está em oculto, ele te revela. É chato a revelação. É chato a hora que aparece o erro. Mas pior do que isso, é você viver às vezes uma vida desgraçada, presa a um pecado, a um erro, e não conseguir progredir na tua vida, não conseguir ganhar uma trajetória que você tanto sonhou, seja ela conjugal, física, material, financeira, espiritual, ou qualquer que seja, preso a algo que você não sabe, nem sabe ainda que está te impedindo, está te pondo para baixo aqui. E só Deus para poder mostrar isso para a gente. A gente não tem tempo nem raciocínio humano de pensar. Não quero falar, deixa eu humanizar um pouco. Qualquer tipo de ajuda médica, ajuda de autoajuda, é super bem-vinda. Mas Deus pode, porque Ele conhece a gente melhor que a gente mesmo. Não poucas vezes eu falo isso também aqui nas reuniões. Vamos descobrir quem nós somos com quem nos criou, não é melhor? Se eu tiver que ler o manual de instrução ou perguntar para ele, falar, cara, você que me fez, aí dá para falar qual que é meu erro? Aonde que eu geralmente piso errado aqui? Mas você não precisa orar por isso? Não vou entrar no mérito, mas respondendo a sua pergunta. Eu posso orar para Deus me revelar a mim pontos que eu tenho errado e que eu não tenho ciência. Porque os que eu tenho ciência, ele acabou de falar que são os encobertos, que eu sei, mas eu estou tampando ali, tô fingindo que não existe. Mas o que o Lucas está falando e que Jesus estava tentando tocar é assim, ó, tem coisa que você faz que você nem imagina que você está fazendo de errado. E nós precisamos tratar isso também na nossa vida. Não podemos virar as costas. O bom dessa palavra é que ela traz uma reflexão muito grande por longo prazo pra gente. Porque o Jorge lembra dessa época, o Dani lembra dessa época, e eu acho que eu já dei esse testemunho. Eu tive um episódio com um grande amigo meu muito marcante, porém muito errado, muito triste, quando eu estudei num colégio aqui em Bauru. Em outras palavras, nós destruímos inteira uma biblioteca. É engraçado, eu sei. Pode deixar rodando, eu não vou falar nomes nem do meu amigo, nem da escola. Mas aconteceu que aquela diretora, depois que ficou sabendo, porque nós fomos pegos, nós começamos a destruir numa segunda-feira e fomos pegos por uma mulher que estava debaixo de uma estante de computadores na sexta. Meu irmão entrava às 7, eu entrava às 7h30. Nós tínhamos meia hora de vandalismo. Maquiavélico. Olha isso, é um exemplo que eu carrego para minha vida. E na sexta-feira, aquela mulher que eu também me lembro o nome, se eu falar aqui vai ter gente que sabe, meu irmão vai saber. E aquilo ali foi para a diretoria. Eu fiquei das 7h30 da manhã até meio-dia na escola. Na segunda-feira veio a mulher de São Paulo falar comigo. Falou assim, Stefano, antes de começarmos a falar sobre o que você fez, eu quero ler um texto bíblico para você. Ela leu Lucas 8:17. Eu apanhei, fiquei de castigo, pagando. Aconteceu tudo isso. Mas de tudo que eu trouxe para minha vida é que eu vou estar no resto da minha vida sujeito a erro. Como todos nós estamos, e perfeito é que ninguém é, mas estamos em busca. Mas o que eu não vou fazer é negligenciar erro. Problemas que eu tenho vivido e que às vezes eu sei que existe ou que eu nem sei que existe, eu vou largar para trás.
fingir que não existe. É isso daí que ela falou pra mim. Ela falou assim, olha, você é um bom aluno, você é uma pessoa querida aqui dentro, você tem bom relacionamento com os professores, você não tem tantas boas notas, mas passa. Mas isso daqui você tem que carregar pra tua vida, Stephanie. Não tem nada que você faça que uma hora ou outra vai ser revelado, mas não para te constranger, não para te humilhar, não para mostrar que você não vale ou que você não presta. É para você crescer, ser homem, melhorar na tua vida. E eu agradeço a Deus por aquela mulher, por aquele tempo. E mesmo muito moleque, eu lembro até o jeito, até a voadinha do cabelo da mulher quando ela falava comigo, eu recordo. Eu termino essa mensagem com esse testemunho, porque senão a gente começa a ficar num clima hostil aqui, porque isso aqui é para todos. Desculpe. Amém? Seja bem-vindo. Não é nada pessoal, mas a gente acabou de encerrar o estudo. Mas você chegou a ponto dos Amém. pedidos de oração. Amém? Lucas 8:17. Amém. O que está em oculto há de ser revelado como tema, caso você queira usar no vídeo. Beleza?